Fala galera, quem fala com vocês aqui é o professor Ronan e nessa aula de hoje nós iremos falar, sobre uma abertura que tivemos aí na Guerra Fria, que foi justamente a Guerra das Coreias, tá? Como eu falei para vocês na aula de Guerra Fria, pessoal, os Estados Unidos, que representavam um bloco, o bloco capitalista, e a União Soviética, que representava o outro bloco, o bloco socialista, eles não chegaram a se enfrentar, a travar uma guerra, batalhas, tiro diretamente. Eles fizeram isso muito no campo da ideologia, no campo da influência, no campo de conquistar mercados. Então, por isso o nome Guerra Fria. Então, eles não chegaram a se enfrentar. Tá? E aí, pessoal, eles se enfrentaram, não se enfrentaram diretamente, eles se enfrentaram de uma forma mais indireta. Tá? Então, pessoal, eles entraram em guerra em países menores. Cada uma das superpotências, Estados Unidos e União Soviética, acabaram apoiando lados rivais dentro de um mesmo país. Então, como por exemplo aqui a gente vai falar da Guerra das Coreias. Bom, pessoal, aqui no nosso lado esquerdo dessa bandeira branca aí, nós estamos falando da Coreia do Sul e do lado direito, no azul e vermelho, com essa estrela central, na Coreia do Norte, tá? Então, olha lá, pessoal, depois de ser libertada da ocupação japonesa no ano de 1945, a Coreia foi ocupada e dividida entre um lado dos americanos, o lado capitalista, e o lado soviético, o lado socialista. Ok, a gente vai dar início na Guerra das Coreias falando dessa desocupação japonesa e dessa ocupação americana e soviética. Só que é importante a gente conhecer também, galera, um pouco do contexto, tá? O que estava acontecendo na Coreia antes da Segunda Guerra Mundial. Então, para entender melhor esse contexto que eu falei para vocês, da divisão das Coreias, é preciso a gente recapitular alguns pontos importantes da história coreana. Bom, a Coreia, pessoal, a Península Coreana, ela sofria com intervenções de estrangeiros durante o século XIX, início do século XX. Então, assim, era muito comum as Coreias serem ocupadas. E aí, uma dessas ocupações, que é essa japonesa que nós estamos falando aqui nessa aula, ela ocorreu no ano de 1910. Então, pessoal, lá no ano de 1910, ela passou a ser ocupada pelo Japão. Ok, pessoal, para a gente entender o que o Japão queria naquela região, a gente vai ter que pegar um pouco emprestado o conhecimento lá da geografia. Então, pessoal, se vocês pegarem a geografia japonesa, as terras do Japão são compostas ali de 70% de montanhas. Então eram territórios ali que não dava para você produzir muito o setor agrário, o setor pecuário, usando o termo geográfico, a questão da matéria-prima, o setor primário, Então ali, pessoal, o Japão ele passou a buscar, nesse momento imperialista dele, buscar países mais fracos para ele poder usar, e produzir ali as matérias-primas para ele poder produzir os seus produtos industrializados. Então o Japão ele atacou, por exemplo, o norte da China, ele atacou as penínsulas coreanas, atacou ali a Manchúria, que a gente chama, que é essa região aí, a Sibéria, que é ali a parte da Rússia. Então ali, pessoal, o Japão atacou toda aquela região em busca justamente disso aí. Ele queria terras produtivas, tá? E especificamente falando aqui da Península Coreana, pessoal, além dele conquistar, ele explorou a mão de obra dos coreanos, ele praticamente escravizou os coreanos ali naquela região. Essa ocupação, pessoal, do Japão, tanto na China, quanto na Coreia, quanto na Rússia, foi muito violenta. E piorou, pessoal, lá naqueles anos de 1930, aqueles anos pré-Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, assim, essa violência foi tão forte, pessoal, inclusive com violência sexual contra as coreanas. E aí, pessoal, por isso que depois da Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que o Japão estava lá do lado do eixo, ele acabou perdendo, se rendeu após as bombas atômicas, jogadas na cidade de Hiroshima e de Nagasaki. E aí, pessoal, o Japão, sem esse poder, ele acabou sendo, se retirando desses países que ele tinha atacado. E ele se retira da Coreia. Ok? Então, o detalhe aqui para o nosso
entendimento é que mesmo depois que o Japão se retira, a Coreia continua ali dividida, né? A Coreia está dividida. Então a Coreia está dividida, pessoal, agora em duas partes, na República Popular Democrática da Coreia do Norte, que recebeu influência aí dos soviéticos, e na República Popular Democrática da Coreia do Sul, aí já recebendo a influência norte-americana. Pessoal, olha o detalhe, não sei se vocês perceberam. Os dois países possuem o mesmo nome de República Democrática da Coreia. O que muda aí ao final, ou do norte ou do sul. Bom, pessoal, aqui nós estamos vendo o mapa, né? O mapa especificamente da Coreia ali na Ásia, tá? Então aqui, pessoal, é importante a gente falar. Eu falei para vocês no slide anterior em Península Coreana. Eu esperei chegar nesse slide para a gente entender melhor, porque aqui é um mapa. Pessoal, para a gente entender península, a gente mais uma vez tem que visitar aí a geografia. Então, península, pessoal, para a gente entender o contexto, a gente tem que entender o que é uma ilha. Vamos pegar aqui um pouco do nosso conhecimento geométrico, vamos entrar aqui na matemática. Imagine uma ilha, pessoal, como um retângulo, ok? Então, o que esse retângulo ele tem no seu lado externo? Ele tem mar, ele tem água por todos os lados. Então, como a gente imaginou ele como retângulo, ele tem 4 lados. Os 4 lados são cobertos por mar, por água. Por isso é uma ilha. Já a península, pessoal, não são 4 lados, são 3 lados. 3 lados preenchidos por água, por mar. Tá? E só um lado ligado ao continente. Então a gente pode ver ali a fronteira da Coreia do Norte, que está em vermelho aí, ó. Ele está colado com a China, então ele está colado no continente. Os outros 3 lados dele coberto por mar. Por isso chama-se península. E aqui, pessoal, nós temos a Coreia do Norte em vermelho, com a capital em Pyongyang, e a Coreia do Sul em azul, destaque em azul aí, na capital Seul. As Coreias, pessoal, depois que o Japão saiu dali, eles queriam, a intenção coreana era se unificar, formar uma única Coreia aí e, né, governarem aí, os coreanos governarem aquela região sem influência de outros povos, como por exemplo os chineses anos antes, muitos anos antes, diga-se de passagem, e os japoneses nesses anos aqui que precederam a guerra. Só que, pessoal, agora a gente já tinha um contexto de Guerra Fria. Quem estava exercendo influência ali naquela região? Ora, né, no lado norte eram os soviéticos, no lado sul os americanos. Então, pessoal, um lado estava querendo impor a sua teoria política, econômica, né, capitalismo ou socialismo sobre o outro. Até que num dado momento, os coreanos do norte, lá no ano de 1950, atacam os coreanos do sul de surpresa para poder implantar uma Coreia comunista em toda esta península aí. Então, pessoal, é justamente isso, ó. O conflito ocorreu porque uma Coreia queria dominar a outra, tá? Mas quem atacou primeiro acabou sendo a Coreia do Norte, mas isso não quer dizer que a Coreia do Sul não atacaria. Bom, então, pessoal, como a gente falou, os coreanos do norte atacaram primeiro, né? E aí, a Coreia do Sul recebeu esse ataque surpresa, ficou meio sem saber o que fazer. Os Estados Unidos, assim que souberam, mandaram tropas para poder apoiar os seus aliados, né? Os seus aliados ali na península. Pessoal, aqui também é importante a gente saber que os dois principais países da Ásia eram, na época, Japão e China. Então, a China tinha acabado de passar um ano antes por uma revolução comunista. Então, pessoal, a China, ela agora era uma potência comunista e o Japão apoiava os Estados Unidos. Desculpa. Então, os Estados Unidos, pessoal, eles mandaram tropas para apoiar aí os sul-coreanos. E aí, pessoal, olha o apoio que os norte-coreanos tiveram. Mas aqui é importante a gente deixar isso aqui claro. Quem apoiou a Coreia do Norte foram os soviéticos, mas eles apoiaram como, pessoal?
eles apoiaram mandando armas de fogo. E os chineses, que como a gente falou, que acabaram de virar comunista, da Revolução Comunista, enviou soldados para lutar, né, contra os americanos e sul-coreanos. Pessoal, nessa guerra aí, nós tivemos um saldo de 4 milhões e meio de mortos. Ou seja, 4 milhões e 500 mil pessoas morreram nessa guerra. Olha que detalhe também interessante. Desses 4 milhões e 500 mil mortos, 150 mil e quase 150 mil foram apenas de soldados americanos, tá? E aí, pessoal, no final dessa guerra, eles continuaram divididos em Coreia do Norte e Coreia do Sul e são assim até hoje. Pessoal, mas olha só, eu falei para vocês agora, no final dessa guerra. Olha que interessante, essa guerra já acabou? É uma pergunta que deve ser sempre feita. Essa guerra iniciou, como nós vimos aí no slide anterior, ela se iniciou em 1950. Quando foi em 1953, as partes sentaram e assinaram um acordo armistício. Aí está o X da questão, pessoal. O que é um acordo armistício? Pessoal, o acordo armistício é uma espécie de uma paz armada. Então, nesse momento que eles assinaram, em 1953, eles se comprometeram a um lado não atacar mais o outro. Porém, a guerra não acaba, eles, né, só dão essa trégua e continuam se odiando. E uma querendo implantar a sua ideologia no outro. Tá? Então, assim, burocraticamente, a documentação, essa guerra não acabou, ela está suspensa. Mas as batalhas, os confrontos, o tiro, as mortes, os mutilados, tudo isso aí foi suspenso. Tá? Então houve momentos tensos depois disso, mas não chegou a ter batalhas mais via de fatos nessa guerra aí. Então lá no futuro a gente vai ver, quando voltar nos livros de história, que ano que vai findar a Guerra das Coreias. Bom, a Coreia do Norte, ela iniciou a sua ditadura comunista lá no ano de 1948 com Kim Sung, né, Kim Sung II, que era o avô desse que nós estamos vendo aí na imagem. Então ele assumiu a presidência, foi o primeiro presidente lá da Coreia do Norte, em 1948, e ele governou como líder lá, presidente não, né, um ditador, ele governou até o ano de 94, ano de sua morte. E aí quem assumiu foi o filho, né, do Kim Sung, que é o pai aí do Kim Jong-un que a gente está vendo na imagem. Então quem assumiu, pessoal, foi o Kim Jong-il. Então o Kim Jong-il, pessoal, assumiu de 94 até 2011, quando assume aí o Kim Jong-un, que é o presidente até hoje. Tá? Então, pessoal, o Kim Jong-un, ele é conhecido lá como o presidente eterno. Tá? Então é como ele é conhecido. E dentro dessa ditadura norte-coreana, pessoal, tem algumas coisas bem bizarras. Então, por exemplo, os homens são obrigados a cortar o cabelo semelhante ao corte do cabelo do presidente. Tá? É uma lei, é regra, se não fizer, né? Então, assim, é uma ditadura, pessoal, é bem fechada, é difícil você ter informações lá de dentro. Até a internet é limitado o site que vocês podem acessar. Então, quando mais o mundo ocidental tenta entrar ali, pessoal, mais o Kim Jong-un ou Kim Jong-il, que era o pai dele, tentava ameaçar com bombas atômicas, guerras nucleares. Tá? Então, ele ameaçou os Estados Unidos diversas vezes com essas possibilidades de ataques nucleares aí. Acontece, pessoal, que o cara que tentou muito negociar ou intervir era o Barack Obama. Então aí era um momento de tensão entre os norte-coreanos e os Estados Unidos. Mas a partir de 1918, pessoal, quando assume a presidência dos Estados Unidos o Donald Trump, ele resolveu reaproximar com a Coreia do Norte, com a Rússia, que eram dois inimigos históricos. Tá? Então, pessoal, em 2018 ocorreu uma reaproximação entre ambos, para, pessoal, os norte-coreanos, isso era importante para ter mais espaço diplomáticos, para fazer mais acordo e trazer dinheiro para a Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte estava ficando ultrapassada, né, e ela alega ter bomba atômica, mas não se sabe exatamente se ela tem. Tudo leva a crer que ela tenha bomba atômica no seu território, por isso não atacam de fato. Então, assim,
eles resolveram fazer esse acordo para que os norte-coreanos também consigam ganhar mais dinheiro internacionalmente falando. E aí, pessoal, os líderes coreanos prometeram aí que não iam mais fazer testes nucleares, entre outras coisas. Bom, pessoal, na nossa aulinha lá sobre Guerra Fria, que está disponível no canal, vocês podem observar que eu falei para vocês sobre essa questão dos testes nucleares gerar seríssimos danos ambientais. Pessoal, quando você faz uma arma nuclear, você precisa testar. E lugares comuns que eles testam é, por exemplo, no oceano. E aí eles destroem, por exemplo, a fauna, né, dos oceanos, testar em florestas ou testar em desertos. Então, assim, dá um prejuízo ambiental muito grande. Então, por isso, assim, a Coreia do Norte prometeu parar com esses testes em troca aí desse apoio americano, ok? Bom, galera, vamos despedindo aí com a imagem do Kim Jong-un, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre a Guerra das Coreias. Se gostaram, dê um like aí ou se inscrevam no canal. Pessoal, até a próxima aula e um grande abraço a todos.